Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu separei algumas perguntas com dúvidas pertinentes aí à revisão da vida toda de alguns inscritos ou pessoas que visualizaram os vídeos e ainda permanecem com dúvida. Fizeram ali um comentário fazendo perguntas, então eu decidi fazer o seguinte: na medida do possível, vou selecionar algumas perguntas e vou trazer aqui para vocês e vou fazer a resposta em forma de vídeo para ser mais claro aí, para ser mais fácil para vocês entenderem e sanar de vez essa dúvida, tá bom? Então seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto, tá? Já aproveitando, se inscreva se você não é inscrito no canal, ative as notificações aí do lado do botãozinho de inscrever-se, porque assim você não perde nenhum conteúdo de importância como esse, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, rapidamente, como que está a votação. Sempre digo, só vou mostrar aqui, ó, rapidinho, pedido de vista ainda pendente do ministro Alexandre de Moraes. Eu faço isso, gente, porque garanto para vocês, tem pessoas que têm esse direito, mas não têm acesso aí à internet ou não sabe entrar ali no site para saber como que está a atualização da votação, certo? Vou mostrar a primeira pergunta para vocês e vou responder. A pergunta então é do senhor Soel Pinheiro. Ele diz o seguinte: Bom dia, doutor. Muito pertinente as informações. A propósito, pergunto-lhe: caso dê certo a nossa vitória, Deus nos ajude, os processos terão trâmite normal? Mesmo assim, o ressarcimento é demorado? Bom, respondendo à pergunta então do seu Soel, sim, todos os processos, antes de chegar esse recurso extraordinário lá no STF, que é o tema 1102, né? Antes de chegar lá no STF, todos os processos estavam tramitando normal, relacionado à matéria e da revisão da vida toda. Quando entrou em pauta para julgamento, esses processos que estavam tramitando foram sobrestados, foram suspensos. Se a decisão lá no STF for favorável, ali o acórdão estiver de acordo aí para a aplicação da norma mais favorável para o segurado, os processos voltarão a tramitar. E lembrando, gente, eu já expliquei em outras ocasiões, em regra, a decisão lá do STF ela é erga omnes, ou seja, ela alcança todos que se encontram nessa mesma situação aí, a não ser que tenha algum efeito alguma modulação do efeito da decisão. Caso contrário, é a regra que se aplica. Então, os processos voltarão a tramitar de onde parou. Se você entrou com um processo já faz um tempo aí, já houve, é, protocolou o processo, já houve recurso do INSS, já houve apresentação de contestação, réplica, são fases do processo. E se o processo ali estava quase para ser julgado e foi suspenso, quando voltar a tramitar, vai continuar de onde parou, não vai demorar muito. Agora, se você entrou com um processo e logo em seguida já foi suspenso por causa da decisão lá da votação no STF, vai continuar de onde parou também. Vai abrir prazo para o INSS contestar, vai abrir prazo, entendeu? Todos os trâmites processuais. Então depende de qual fase que está o processo. Se você já estava ali no final, não vai demorar muito, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Essa pergunta, então, era a pergunta aí do senhor Soel Pinheiro e a dúvida que vai ser pertinente para muitas outras pessoas aí. A pergunta 2, deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi a seguinte: Bom dia, é Marisa Miranda. Então, se o ministro Barroso pode mudar o voto, ficamos tão vulneráveis quanto a essa decisão de poder de voto que a qualquer momento podemos ser vitoriosos ou perdedores. Já pensou se os ministros que votarem a favor da nossa causa resolverem ser favorável a não nos dar o direito de receber aquilo que já é nosso por direito? Direito legal, né, diante da Constituição? Lamentável. É verdade, é uma situação lamentável mesmo, mas deixa eu dizer para a senhora, eu já mostrei isso em outro vídeo. Marisa, e os demais que também podem ter essa dúvida. É permitido mudar o voto, sim, tá? Depois que o ministro Alexandre de Moraes ele pediu vista do processo, para analisar ali com mais detalhe, para ter mais clareza, quando ele apresentar, devolver o processo, esse processo vai ser pautado novamente, só que ele já vai apresentar o processo
com o seu voto. Como está sendo em sessão virtual, as pautas de julgamento são todas as sextas-feiras de cada semana. Então, se devolve numa sexta-feira ou numa quinta, ele entra em pauta para a próxima semana já com o voto, aí o voto que falta do ministro. Só que só vai aparecer na próxima semana. Apresentado o voto, o último voto, os demais ministros eles têm 5 dias e eles podem, caso entendam necessário, querer mudar o voto, eles podem mudar o voto sim. Tá? Então, os que votaram a favor podem votar contra, e os que votaram contra podem se arrepender e votar a favor aí. Um caso prático de que já aconteceu, já falei em outro vídeo, é o caso lá quando estava em julgamento do processo do Lula, que eles estavam questionando aí a imparcialidade ou não do juiz Sérgio Moro. A ministra Carmen Lúcia tinha votado que ela não tinha entendido que o juiz havia agido com imparcialidade, depois ela voltou atrás e mudou o voto, dizendo que ele julgou o processo e ele era parcial. Entendeu? Então, é permitido sim que os ministros podem mudar o voto. Vamos torcer aí para que a mudança do voto, então, seja os que votaram contra, né, os divergentes, entender que esse direito do segurado aí é favorável, tá? Deve ser aplicada a regra mais vantajosa. Certo? Se tiver alguma dúvida, gente, é só deixar nos comentários. Vamos ali para a próxima pergunta. Eu não comentei com vocês, eu separei 5 perguntas só, vou responder. Na medida do possível, eu vou trazendo mais perguntas aqui. O senhor Ivo perguntou o seguinte: Bom dia, sou de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Há possibilidade do ministro Alexandre de Moraes voltar durante o recesso? Senhor Ivo, sim. Inclusive, mês de julho é a férias coletiva dos ministros. Sabemos que 4 dos ministros não saíram de férias. Um deles é o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele pode sim devolver o processo, apresentar o voto dele. Só que eu acredito que em julho não volta para julgamento, só em agosto. Porque o último voto tem que ter a participação de todos os ministros aí, para proferir o acórdão. Ele pode sim, então, apresentar o voto dele, mas eu acredito que a sessão de julgamento ela vai ser retomada só em agosto. Tá bom? A próxima pergunta é do senhor Benonir. Deixa eu mostrar para vocês. Benonir Vieira. Boa tarde. A revisão da vida toda é um direito constitucional. Sim. Caso o ministro Alexandre de Moraes conceda o voto de forma negativa, poderemos entrar com recurso ainda? Benonir de São Paulo. Seu Benonir, é uma questão bastante complexa, né? Então, primeiro eu preciso esclarecer um ponto antes de responder essa pergunta aí, que é a dúvida do senhor e de muita gente também. Quando o processo ele vai parar lá no STF, primeiramente o recurso ele é avaliado quanto aos requisitos de admissibilidade. Para chegar até o STF, é necessário preencher alguns requisitos para que ele possa ser admitido para julgamento, que ele possa ser apreciado, né, analisado e ali ser aplicado ao julgamento. Então não é tão simples apenas apresentar um recurso extraordinário, um processo ali, e ele vai ser já julgado pela corte, tá? Então, se não for reconhecido nenhum desses requisitos ou um ou outro, que é o requisito de admissibilidade, o processo, o recurso extraordinário, ele não vai ser admitido. E um desses requisitos que eu mencionei, vou trazer só um aqui para o senhor, é a repercussão geral. Essa repercussão geral ela foi incluída no ordenamento jurídico lá em 2004, pela emenda constitucional 45, tá? Se não houver repercussão geral, o recurso, né, o processo ele não vai ser apreciado pelo tribunal, ou seja, ele não vai ser votado. Por isso que não é tão simples quando chega um processo lá na hora que sair a decisão do pessoal. Mas eu vou chegar na resposta que o senhor quer ouvir aí, tá? Então, a repercussão geral, ela nada mais é do que demonstrar ali dentro do recurso extraordinário, né, do julgamento, a relevância daquela questão ali que está sendo invocada, aquela questão constitucional que está sendo invocada. E ela tem que ter relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Se não tiver relevância nesses pontos, ela não vai ser apreciada pelo tribunal. Tá? Isso que é repercussão geral. Tem que ter relevância social, jurídica, e nós sabemos muito bem do que se trata aí. Tem muita relevância nessas questões, tá? Então, chegou até o STF, analisou
os requisitos de admissibilidade foi reconhecido, esse processo vai ser julgado, esse recurso ele vai ser julgado, tá? E, nesse caso, todas as ações que estão tramitando nas instâncias inferiores, né, eles vão ser sobrestadas, vão ser suspensas até a decisão final ali do tribunal. Depois de julgada essa matéria, vai ser proferido um acórdão e as decisões, essa decisão em recurso extraordinário, né, que tem a repercussão geral, que vai ser proferida ali pelo STF por meio do acórdão, ela vai ter um efeito vinculante e, em regra, erga omnes, como eu falei, né, vincula todos que têm direito ali naquela categoria. E ela vai ter um efeito vinculante, ela vai se tornar um precedente. Ou seja, todas as demais ações que tramitar relacionada a essa matéria tem que seguir essa tese, essa decisão e esse precedente, porque ele é vinculante, ele vincula as demais instâncias. Eles têm que seguir aquela decisão como um modelo, tá? Por que que eu quis contextualizar tudo isso para você, para o senhor e para os demais que podem ter essa dúvida? Para vocês compreenderem o motivo de que, para chegar, o recurso chegar até o STF, ele já passou por vários processos ali, já passou por várias instâncias e, ao chegar no STF, teve que preencher alguns requisitos de admissibilidade ali, que não são simples e né, sobre qualquer questão. Então, eu contextualizei tudo isso para dizer para eles que não é possível recorrer lá da decisão do STF. Não vai ser possível interpor nenhuma impugnação ou um recurso contra o acordo. Claro, algumas exceções, por exemplo, embargos de declaração, que pode ser interposto ali, mas é para requerer quando há alguma obscuridade, alguma omissão na decisão, mas para mudar o voto, para mudar aquele acórdão, não, tá bom? Então, é justamente por isso, porque não é qualquer questão que vai parar lá no STF. Tem que ter bastante repercussão geral aí, bastante relevância, nível questões sociais, econômica, política. Entenderam? Certo, gente? Espero que tenha esclarecido. Eu estou fazendo de forma bem resumida, porque essas questões elas são mais complexas, tá? E a pergunta 5 é do Aldeci Paula. Doutor, caso esse voto seja desfavorável para nós, o que nós podemos fazer? E as nossas contribuições? Aldeci, infelizmente, o que resta fazer é acatar a decisão lá do STF, se for desfavorável, tá? E o período contribuído ele vai ser perdido. Então, a informação que eu gostaria de trazer para vocês, que é bastante pertinente, né? Eu já falei em outros casos também, quando há mudança ali na legislação, principalmente no direito previdenciário, sempre haverá a regra de transição para aquelas pessoas que estão próximas a adquirir determinado benefício e essa nova legislação vai trazer uma regra definitiva, uma regra permanente. Então, todas as vezes que houve uma mudança aí na Previdência, teve essas regras de transições. E analisando sobre o ponto de vista jurídico, eu entendo que o legislador, quando é, apresentou esse projeto de lei, que é a lei de 99, tá? Que é o que está tratando dessa questão, a lei 9876 de 1999. Quando o legislador trouxe esse projeto de lei e alterou a forma de cálculo ali da aposentadoria, que compreendeu o seguinte: 80% deve ser reunido 80% dos maiores salários a partir de julho de 94. Isso está lá no artigo 3º. E essa lei também alterou alguns dispositivos da Lei 8.213 de 91. 91, salvo engano, tá? Então, o legislador não tinha intenção de prejudicar. Por quê? Porque entende-se que a maioria das pessoas, né, quando começa a trabalhar, começa a exercer atividade remunerada ali, já não começa com um salário alto, um salário bom. Tem contribuições e vai crescendo à medida que vai adquirindo experiência no trabalho. Digamos que essa pessoa trabalhou 10, 15, 20 anos e ali no final ali já está com um salário bom. Então, imagina uma situação nesse caso. A pessoa, a partir de julho de 94, está com um salário bom, se aposenta ali em 2000, 2010. De julho até 2000, 2010, vai reunir ali 80% dos maiores salários, que de fato foi quando essa pessoa teve altos salários, entendeu? Então, nesse caso, não é desfavorável. Não é mais vantajoso reunir todo o período e sim só esse período para esse segurado. Só que há casos de que o segurado contribuiu muitos anos antes de 1994
E posterior a 94, por algum motivo, estava num trabalho que estava ganhando menos, ou parou de trabalhar, começou a contribuir sobre um salário mínimo. E nesse caso, esse segurado foi prejudicado, porque a partir desse período considerou 80% dos salários dele a menor, que foram menores, e por isso a aposentadoria dele foi pequena. Só que tem no direito previdenciário, inclusive está no texto da lei, que é o artigo 122 ali da Lei 8.213, que trata o seguinte: havendo uma regra mais favorável, mais vantajosa, é ela que tem que ser aplicada. Então, o erro foi do INSS, não do legislador especificamente, foi do INSS. Por quê? Quando identifica que você tem uma opção mais vantajosa ali, é ela que tem que ser aplicada. E o INSS não estava fazendo isso, lamentavelmente. Por isso que a questão está ali no STF, para ver se deve ser aplicada a regra mais favorável ou não. Não deveria chegar no STF, tá? Não deveria mesmo, porque o STJ julgou unanimamente, aí o INSS recorreu à Suprema Corte e está todo esse questionamento aí. Mas, entenderam? Contextualizando tudo isso, dá para a gente presumir e acreditar que essa decisão ela pode ser favorável, porque não trata de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, trata apenas da aplicação de uma regra mais vantajosa para o segurado, que já é aposentado e que está no texto da lei. Entenderam? Então é isso, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês, rapidamente, aí, uma forma básica. Se ainda restarem dúvidas, pode deixar no comentário. E sempre que possível, eu vou continuar trazendo perguntas aí e vou responder para vocês. Tá bom? Então eu agradeço por vocês terem ficado até o final comigo. O vídeo ficou um pouco longo, mas são informações importantes aí que vai te auxiliar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E aqui da minha direita e da minha esquerda tem o YouTube, ele indica 2 vídeos anteriores que eu já fiz aqui. Clique em um deles também, que é matéria importante que pode te interessar, tá bom? Muito obrigado, grande abraço.